Olá, pessoal! Sou eu, a professora Josiane Louvera, aqui com vocês, para hoje tratarmos de direito processual penal. Mais precisamente, o tema provas no processo penal. Tema esse que está lá do artigo 155 ao 250 do CPP e também do artigo 5º, inciso 11, inciso 12 e inciso 56 da Constituição Federal. Trataremos desse tema, inclusive com as devidas alterações promovidas pelo pacote anticrime no Código de Processo Penal, ok? Então, fiquem atentos, porque no decorrer da aula eu vou dizendo para você aquilo que foi alterado, tá? Então, estamos aí, ó, professora Josiane Louvera. Nós vamos estudar provas do artigo 155 ao 250 do CPP. Então, sem mais delongas, vamos aí ao início da nossa aula e, primeiramente, vamos falar sobre o conceito, né? Já que estamos falando de provas, qual é o conceito de provas? O que a doutrina traz como conceito para o tema provas? A prova é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz, por terceiros, destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da existência ou da inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação. Trata-se, portanto, de todo e qualquer meio de percepção empregado pelo homem com a finalidade de comprovar a verdade de uma alegação. Então, o que nós temos? A prova nada mais é do que aquele conjunto de atos praticados pela parte, a gente fala acusação e defesa, por terceiros, por exemplo, perito, testemunhas, intérprete, contador judicial, e até mesmo pelo próprio juiz. E todos esses atos são praticados com uma finalidade, uma destinação certa. É fazer com que o magistrado se convença daquilo que foi alegado e está sendo provado. Porque quando se prova alguma coisa em juízo, o que se quer é o quê? Convencer o juiz, porque na realidade quer que o juiz julgue de acordo com aquilo que foi pedido inicialmente, ou no caso da defesa, por aquilo que foi pedido no momento da defesa, ok? Então, esse é o conceito doutrinário de prova. Qual a natureza jurídica da prova? A doutrina vai dizer que a natureza jurídica é de que a prova é um direito subjetivo de índole constitucional de estabelecer a verdade dos fatos que não pode ser confundido com o ônus. Por que é um direito subjetivo que não pode ser confundido com o ônus? Bom, é o direito que a parte tem de comprovar aquilo que está se alegando. Ela quer demonstrar para o juiz que aquilo que ela alegou, que aquilo que ela está afirmando é uma verdade e, portanto, deve ser observado e utilizado como fundamento para a decisão judicial. Tá claro? Essa é, na realidade, a natureza da prova. E a prova, esse direito subjetivo não pode se confundir com o ônus, porque o ônus da prova é uma faculdade que aquele que alega tem de comprovar aquilo que foi por ele alegado. Então, o fato da prova ser um direito subjetivo de cada parte envolvida não se confunde com o ônus. O ônus da prova é a faculdade que cada pessoa que alegou alguma coisa tem de comprovar aquilo que foi por ela alegado, ok? Está lá no artigo 156 do CPP. E qual é a finalidade da prova? A finalidade da prova é destinar-se a formar a convicção do juiz acerca dos elementos essenciais para o deslinde da causa. Na verdade, o que você quer? Como eu disse lá no início, convencer o juiz, que é o seu destinatário. A sua finalidade é prática, qual seja, convencer o juiz daquilo que foi alegado. Não se busca a certeza absoluta, porque essa, na verdade, dificilmente vai ser obtida, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa é suficiente na confissão do magistrado. Então, como já foi dito lá na hora que falamos do próprio conceito da prova, a finalidade dela, ela destina-se a quê? A convencer o magistrado daquilo que se quer, que se pretende, né, que o magistrado decida. E qual é o objeto da prova? O objeto da prova são os fatos, a coisa, o acontecimento.
O que se quer provar, né? Qual é o objeto? O que vai ser provado? Os fatos, as afirmações feitas sobre eles, a coisa, o acontecimento que deve ser provado no processo para que o juiz conheça e a fim de que ele possa emitir um valor. Ou seja, você vai ter como objeto de prova o fato, aquilo que foi afirmado, o objeto, a coisa sobre a qual recai alguma afirmação e o acontecimento que efetivamente aconteceu. E deve ser objeto de prova no processo penal. O que deve ser objeto de prova? Deve ser objeto de prova a imputação constante na peça acusatória, que na verdade vai ser a denúncia quando a ação for pública e a queixa quando a ação for privada, os costumes, por exemplo, repouso noturno, no crime de furto qualificado, perdão, no crime de furto majorado pelo repouso noturno, deve-se provar o costume da localidade para dizer o que naquela localidade é considerado repouso noturno. Também deve-se comprovar regulamentos e portarias, salvo se funcionarem como complemento de norma penal em branco. Por exemplo, quando se fala de drogas, para saber efetivamente o que é droga, para saber o crime, tem que conhecer a portaria da Anvisa. Então, essa portaria da Anvisa ela não precisa ser provada, porque ela, na verdade, já funciona como complemento da norma penal em branco da Lei 11.343, tá? O direito estrangeiro, porque não é dado ao magistrado a obrigação de conhecer o direito estrangeiro, ou o direito estadual, de que não seja o estado onde ele exerce a sua jurisdição, ou o direito municipal, que não pertença ao município de onde ele exerce a sua jurisdição, né? Então, fatos incontroversos ou não contestados também. Cuidado que no processo penal, diferente daquilo que ocorre no processo civil, quando o réu fica em silêncio, isso não é considerado uma confissão tácita. Então, no processo civil, se o réu é se o réu é citado para contestar e ele não contesta, ele permanece em silêncio, isso é visto como uma confissão tácita, presume-se verdadeiros fatos. Isso não ocorre no processo penal. No processo penal, se o réu é citado para se defender e ele não se defende, ele fica em silêncio, o seu silêncio não poderá ser considerado uma confissão tácita, ok? Então, cuidado aí, porque esses fatos precisam ser provados. Agora, fato incontroverso ou não contestado. O que é isso, Josiane? Todos os fatos restantes devem ser provados, inclusive o fato admitido ou aceito, também chamado de fato incontroverso. Porque admitido pelas partes, por exemplo, a confissão. Em princípio, o fato incontroverso não precisaria ser provado, contudo, a circunstância do acusador e defensor acordarem quanto à existência ou inexistência não priva o juiz de determinar a diligência a respeito, como é o que prevê o artigo 156. Vou explicar isso melhor para vocês. Fato incontroverso ou fato não contestado é aquele que foi assumido, ok? Então, você diz assim, a Josiane praticou um crime de homicídio, só que eu não pratiquei. Quem praticou foi o meu filho. E aí eu, para salvá-lo de um processo, para não deixar que ele seja preso, eu assumo essa culpa. Digo que fui eu. Então, o MP me acusa e eu não questiono. Eu até confesso. Estamos diante de um fato incontroverso ou não contestado. Eu não contestei, eu não controverti, eu disse que fui eu, mas não sou eu. Então, o juiz pode não estar se convencendo de que fui eu? Pode. E aí o legislador vai dizer: se o juiz tiver dúvida, precisar sanar essa dúvida, ele pode determinar a produção de uma prova que não tenha sido requerido pelas partes. Então, no processo penal, busca-se encontrar a verdade real dos fatos. Dificilmente a realidade será efetivamente encontrada, mas busca-se chegar o mais próximo possível daquilo que efetivamente aconteceu. Então, os fatos incontroversos ou não contestados no processo penal são, sim, objeto de prova, tá? Bom, cuidado. No processo penal, como eu já disse para vocês, não há a confissão ficta, de forma que a revelia não retira da acusação o ônus de comprovar a culpabilidade do agente, tá? No processo penal, a revelia produz um só efeito: a desnecessidade de intimar o acusado para os demais atos processuais, salvo no caso de sentença condenatória ou absolutória imprópria em razão do direito que ele tem de recorrer, tá ok? Então, o réu foi citado para apresentar a defesa e ele não apresentou. Então, vai se entender que tacitamente ele confessou e é revel e não vai fazer nada? Não, o juiz nomeia defensor para apresentar uma defesa para ele.
Ele aqui não vai ter a mesma consequência que teria se fosse processo civil, porque nós estamos diante do processo penal, regras diferentes, ok? Agora, vimos tudo aquilo que deve ser objeto de prova e o que não deve, o que não será objeto de prova no processo penal. Está aqui a relação. O direito, em regra, não é objeto de prova. Por quê? O magistrado é obrigado a conhecê-lo. Temos, inclusive, um brocardo jurídico, iure novit curia. O juiz conhece o direito. Porém, toda vez que o direito invocado for um direito estadual, municipal ou estrangeiro, caberá à parte alegante provar o mesmo, salvo em se tratando de um direito estadual ou municipal daquela comarca onde o juiz exerce sua jurisdição, porque aí é dado a ele a obrigação de conhecer, tá? Então, não deve ser objeto de prova o direito, né? O juiz tem que conhecer o direito. Também não deve ser objeto de prova os fatos notórios, tá? Se o fato é notório ou se o fato é axiomático ou intuitivo, não precisa ser provado. Por exemplo, ninguém vai provar que a droga causa dependência, porque isso já é intuitivo ou axiomático. Que o fogo é capaz de queimar, isso é evidente, né? Então, não é objeto de prova, isso que é evidente. Também não vai ser objeto de prova os fatos inúteis ou irrelevantes. Inclusive, o legislador vai dizer no artigo 400, parágrafo 1º, que as provas serão produzidas em audiência e o juiz pode indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Então, não são objetos de prova o direito, que é a obrigação do juiz conhecê-lo, não é objeto de prova os fatos axiomáticos ou intuitivos, não é objeto de prova os fatos inúteis ou irrelevantes, ok? Também não é objeto de prova as presunções legais, que é aquela afirmação feita pela lei que um fato é verdadeiro independentemente de prova. Essas presunções podem ser absoluta e elas podem ser relativa. Por exemplo, é uma presunção absoluta a inimputabilidade do menor de 18 anos. Você não precisa provar que ele era incapaz de entender o caráter do fato, porque na verdade não é esse o argumento. Ele é incapaz porque ele é menor, simplesmente por isso. Já a incapacidade do doente mental, ela precisa ser provada. Por quê? Ele não é incapaz porque é menor, ele é incapaz porque é doente. Então, precisa ter um exame de sanidade mental comprovando que, ao tempo do fato, ele estava sem discernimento para entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Então, as presunções podem ser absoluta ou relativa, ok? E é claro, sendo uma presunção absoluta ou relativa, está ali prevista na lei, não precisa provar. É óbvio, né, que se a gente está diante de uma presunção que a lei já vai dizer para a gente, como, por exemplo, a inimputabilidade, que se exclui a culpabilidade, não tem que provar isso, já está na lei, tá? Agora, quais são os meios de prova? Quais são os meios de prova? O Código de Processo Penal, ele é da década de 40. Então, ele traz alguns meios de prova que a gente chama de provas nominadas, que estão no código, são chamadas de provas nominadas, aquelas que estão expressamente previstas no código. Quais são as provas expressamente previstas no código? As provas expressamente previstas no código são aquelas previstas nos artigos. Por exemplo, no artigo 158 a 184, a gente vai ter a prova pericial, o exame de corpo de delito e as provas periciais. O interrogatório do acusado está do artigo 186 ao 96. A confissão, 197 ao 200. A oitiva do ofendido no artigo 201. A prova testemunhal, do 202 ao 225. O reconhecimento de pessoas e coisas, 226 ao 228. A acariação, 229 ao 30. A prova documental, 231 ao 238. A prova indiciária, no artigo 239. E a busca e apreensão, do artigo 240 ao artigo 250. Ok? Então, esses são os meios de prova chamados de meios nominados de prova. Mas a gente pode ter os meios inominados? Os meios nominados estão no código. E a gente tem meios inominados fora do código, porque ele não fez a previsão, até por ser um código da década de 40, né? Então, a gente tem outros meios de provas admissíveis no direito, desde que moralmente aceito e licitamente produzido. Por exemplo, se você for no artigo 3º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa,
ela vai trazer um rol de meios extraordinários de produção de prova, por exemplo, colaboração premiada, infiltração de agente, ação controlada. Então, ela ali traz uma infinidade de meios extraordinários de produção de provas que vai ser admitido como meio de prova no processo penal, mas que não é um meio nominado expressamente previsto no Código, vai estar previsto em lei extraordinária, em lei excepcional, tá claro? Então, no processo penal, a gente pode contar com as provas nominadas, aquelas que estão expressamente previstas no Código, e as provas inominadas, que são aquelas que não estão expressamente previstas no Código, ok? Bom, ônus da prova. Quando a gente fala em ônus da prova, a gente tem que saber o seguinte: existe o ônus, e ele pode se dividir em subjetivo e objetivo, é o que diz a doutrina, ok? Ônus da prova é a faculdade que a pessoa que alega tem de comprovar aquilo que foi alegado. Quando o ônus é subjetivo. Então, vamos lá. Ônus da prova é a faculdade que a pessoa que alegou tem de comprovar aquilo que foi alegado por ela. Aí, quando quem tem essa faculdade, quando quem tem esse ônus é a acusação, e o que via de regra é uma realidade, por quê? Porque o processo se inicia com uma denúncia ou com uma queixa. Então, o primeiro a alegar alguma coisa é a acusação. Tá claro? Então, o acusador ele tem um ônus inicial de comprovar aquilo que ele alegou, tá ok? Então, esse é o ônus subjetivo da parte acusadora. Aí o juiz recebe essa denúncia ou essa queixa e cita o réu para ele se defender. Ele pode defender se quiser. Se ele, ao se defender, alegar alguma tese, é ônus dele comprovar essa tese por ele alegada. É ônus dele, réu, tá claro? Esse ônus que a acusação tem, esse ônus que o réu tem, é a faculdade que eles têm de comprovar aquilo que foi alegado, dá-se o nome de ônus subjetivo, ok? Agora, o artigo 156 do CPP, ele vai dizer para a gente que o juiz pode ficar na dúvida de alguma coisa. Pode ser que a prova trazida pela acusação e a prova trazida pela defesa, ela, ao invés de elucidar o convencimento do juiz, ela traga alguma dúvida. O juiz ele pode entender que aquela prova trazida pela acusação, pela defesa, aquela alegação trazida, ela não foi devidamente suprida, ela tem alguma lacuna, ela tem alguma obscuridade, ela trouxe alguma dúvida. Então, o legislador vai dizer para a gente, nesse caso, que o juiz, para sanar essa dúvida decorrente de prova produzida pelas partes, pode determinar a produção de uma prova para elucidar o seu convencimento. A esse fenômeno em que o artigo 156 do CPP traz a possibilidade do juiz determinar a produção de uma prova para formar o seu convencimento, a doutrina vai chamar de ônus objetivo, tá? Vai chamar de ônus objetivo. Então, na realidade, o juiz ele não tem ônus de provar nada, porque não é dele a atribuição de provar, a atribuição dele é de julgar, decidir. Mas se aquela prova trazida pela parte para os autos trouxe para o juiz, ao invés de uma elucidação, uma dúvida, ele pode determinar a produção de uma prova para formar, sim, o seu convencimento, para elucidar o seu convencimento. É o que diz o artigo 156 do CPP. Agora, quando o acusador, por exemplo, diz: João matou o Pedro, e o João diz: não, não matei. Não matei, porque no dia e na hora que o Pedro morreu, eu estava na Filadélfia, estava viajando. Então, você não pode dizer que eu disparei a arma de fogo contra ele, porque eu não estava aqui. E você não pode nem dizer que eu mandei, porque eu tenho aqui como demonstrar que nessa época eu, inclusive, fiquei sem celular, fiquei sem nada, porque eu fui fazer uma viagem de retiro espiritual para não ter contato com ninguém. Então, o que João fez? Ele alegou uma tese em seu favor. Essa tese que ele alegou em seu favor deve ser por ele comprovada, né? O ônus é dele. A essa tese que o réu alega para dizer que ele não estava naquele lugar onde disseram que ele estava, dá-se o nome de álibi. Então, álibi é, na realidade, quando o significado, né, é de que ele está noutro lugar, é a presença de alguém em lugar diverso daquele em que se pretende que se estivesse. Por essa razão, é chamada pela doutrina de prova negativa, de prova indireta,
no sentido de que visa negar, desconstituir as provas em que se funda a acusação. O ônus de comprovar a veracidade do álibi é de quem alega nos moldes do artigo 156 do CPP. Então, como vimos, existe o ônus subjetivo e existe o ônus objetivo, que funciona como uma regra de julgamento a ser aplicada ao juiz quando permanecer uma dúvida no momento do julgamento, tá? O legislador vai trazer para o juiz essa possibilidade no artigo 156. Vejamos o que o artigo 156 diz. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Quem pode fazer? Regra, quem faz é a acusação, que alega inicialmente acusando. Mas também pode ser a defesa, né? O acusado que pode se defender e alegar algo a seu favor, inclusive trazer um álibi, como nós já vimos. Agora, porém, é facultado ao juiz de ofício. A gente vai chamar isso aqui de ônus objetivo, que a doutrina chama, ok? O deles aqui é o chamado ônus subjetivo. Aí o artigo 156 vai dizer: é facultado ao juiz ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e a proporcionalidade da medida, ok? Então, o legislador, ele vai dar ao juiz a possibilidade de simplesmente ordenar, mesmo antes de iniciada a ação, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade e adequação. Isso aqui é muito criticado pela doutrina, porque quando fala antes de iniciada a ação, a gente está falando da fase da investigação. E a gente sabe que pelo sistema acusatório, para o juiz determinar qualquer coisa antes do início da ação, é necessário que ele seja provocado, ok? É necessário que ele seja provocado, sob pena dele estar ferindo o sistema acusatório. Mas a gente tem que entender o seguinte: nós vamos fazer uma prova e provavelmente a gente vai fazer uma prova objetiva. E se a gente vai fazer uma prova objetiva, a gente tem que se ater ao que a lei dispõe. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber o seguinte: se o legislador diz que o juiz pode ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes, ok, segundo a lei isso está certo. Segundo a doutrina, isso fere o tema acusatório. A doutrina vai dizer isso para a gente. A doutrina critica essa possibilidade dele determinar provas antes de iniciar a ação, ok? 2, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Aqui está tudo ok, porque ele, juiz, vai julgar e se ele é que vai decidir e algo ao invés de trazer para ele elucidação trouxe dúvidas sobre ponto relevante, nada mais adequado do que antes dele decidir determinar que se produza alguma prova, alguma diligência, para ele então poder formar o seu devido convencimento, ok? Bom, então aí nós falamos sobre o ônus de prova objetivo, o ônus de prova subjetivo. A doutrina vai fazer essa separação, tá? A apreciação da prova. Olha só, para o juiz decidir, inclusive formar o seu convencimento, ele vai analisar as provas constantes dos autos. E o Código de Processo Penal, diz a doutrina, adotou o sistema da livre apreciação das provas. Sempre foi esse sistema? Não. Nós já passamos pelo sistema, na verdade, a gente tem, né, inclusive nos livros falando sobre o sistema da íntima convicção, sobre o sistema da prova legal tarifada. Então, olha só, 3 são os grandes sistemas de apreciação da prova. O sistema da íntima convicção, também chamado de sistema da certeza moral do juiz, é um sistema através do qual o juiz decide pela sua íntima convicção sem necessidade fundamental. Ele não precisa dizer,
decido e condeno, absolvo por causa disso, disso e disso. É a convicção dele, é a íntima convicção, é a certeza moral que ele tem acerca daqueles fatos e ele decide, ok? Esse sistema rege o nosso ordenamento jurídico hoje? Não. Apenas tem regência sobre o tribunal do júri em relação aos jurados. Por quê? Os jurados, quando julgam crimes dolosos contra a vida, eles julgam sem fundamentar, porque a votação é sigilosa, a votação é secreta. Então, eles vão respondendo aos quesitos com um sim ou com um não. Essas respostas vão sendo postas em uma urna, onde depois o juiz que vai sentenciar, que é o juiz presidente, vai abrir e vai verificar qual foi a maior votação, se foi pelo sim, se foi pelo não, se foi pela condenação, se foi pela absolvição. Não se sabe quem votou sim, não se sabe quem votou não, e, portanto, a votação é sigilosa secreta, desprovida de fundamentação. Então, em relação aos jurados no tribunal do júri, vige o sistema da íntima convicção ou da certeza moral do jurado, ok? E nem podemos afirmar que isso se aplica ao tribunal do júri, não, porque o juiz presidente, quando ele for proferir a sentença, ele terá que fazer de forma fundamentada. Então, quando a gente fala em sistema da íntima convicção da certeza moral, é porque os jurados é que irão simplesmente decidir de forma secreta, de forma sigilosa, desprovida de fundamentação, de acordo com a sua íntima convicção, com sua certeza moral, ok? E nós também sabemos da existência do sistema da prova legal tarifada. No que consiste esse sistema? Esse sistema da prova legal tarifada, ele consta na realidade da seguinte situação: como é que ele funciona? O legislador atribui um valor a cada prova. Então, assim, ele vai dizer: olha, tal prova vale mais do que a outra. Por exemplo, a confissão é considerada a rainha das provas. E a testemunha é considerada a prostituta delas. Então você já chega à seguinte conclusão: a confissão vale muito mais do que a prova testemunhal. A prova documental, a prova pericial vale muito mais do que a prova testemunhal. Porque o legislador traz um valor. Isso existe no nosso ordenamento jurídico? Não mais. O sistema hoje não é o da prova legal tarifada. Então, hoje, a confissão não é mais a rainha das provas, assim como a testemunha não é a prostituta delas. Inclusive, a prova pericial, que é uma prova técnica feita por quem detém uma expertise sobre o assunto, não vincula a decisão do juiz. O juiz não fica adstrito para julgar de acordo com a prova pericial, de acordo com a prova documental, de acordo com a confissão do réu, nada disso. Então, em que pese o sistema da prova legal tarifada ter esse conceito, ter essa forma, a gente não admite no ordenamento jurídico hoje. Porém, nós ficamos com resquícios dele no ordenamento jurídico, porque o nosso código ele ainda é eivado de muita inquisitoriedade, dado ao fato dele ser um código da década de 40, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem um resquício da prova, do sistema da íntima convicção no caso dos jurados, a gente tem esse resquício da prova legal ou da prova tarifada, por exemplo, no que diz respeito ao estado das pessoas. O artigo 155, parágrafo único do CPP, ele vai dizer que a prova no processo penal feita inerente ao estado civil das pessoas deve ser feita na forma da lei civil. E a lei civil diz que prova contra o estado civil só prova documental, ou seja, não se prova casamento, maioridade, menoridade, óbito, divórcio, naturalização, por nenhum outro meio que não seja prova documental. Então, o legislador aí elegeu um único meio de prova para comprovar essas afirmações. Então, a gente tem aí um resquício da prova legal tarifada, ok? Assim como, se o crime deixar vestígios, é obrigatória a feitura do exame de corpo de delito. Outro vestígio, outro resquício do sistema da prova legal tarifada. Mas, em que pese nós temos esses resquícios, esse sistema não é o que regula o nosso ordenamento jurídico hoje, tá? Qual é o sistema que regula o ordenamento jurídico hoje? O sistema da livre apreciação das provas. O sistema da livre apreciação das provas, também chamado hoje de princípio do livre convencimento, da persuasão racional, do convencimento racional motivado do juiz, significa que o juiz, para julgar,
ele vai analisar todo o conteúdo probatório e, de acordo com aquela prova que tiver formado o seu convencimento, ele vai decidir de forma fundamentada. Ou seja, toda prova no processo penal hoje tem valor relativo. O juiz não está adstrito, vinculado a nenhuma delas em especial, pois não há hierarquia entre as provas, todas elas terão igual valor jurídico. Ele vai ter que julgar com base naquele conjunto de provas produzidos nos autos e verificar qual delas o convenceu, sem que uma se sobreponha à outra. Então, qual é o sistema adotado no ordenamento jurídico para apreciação das provas? Sistema da livre apreciação das provas, está ele aí na sua telinha, ok? Então, olha só. Como eu já disse a vocês, vários foram os sistemas, né, adotados. Tivemos aí o sistema da íntima convicção da prova ou da certeza moral do juiz. Tivemos o sistema da livre convicção ou persuasão racional, verdade real, livre convencimento. Esse é o que existe hoje, que é a livre apreciação das provas, onde todas têm igual valor jurídico. Prova tem valor relativo, nenhuma vale mais do que a outra. Esse é o que existe hoje no nosso ordenamento jurídico, ok? Sempre foi assim? Não. Nós tivemos aí a prova, os demais sistemas, tá? Agora, se todas as provas vão valer, vão ter valor no ordenamento jurídico, desde que feitas de forma lícita, admite-se a chamada prova emprestada? Sim, admite-se. O que é uma prova emprestada? O nome está dizendo. A prova emprestada é uma prova que foi produzida em outro processo e está sendo emprestada para esse processo. Ok? Aí a gente vai estar diante de quê? De uma prova emprestada. Ok? Então, olha aqui. A prova emprestada consiste no transporte, na utilização em um processo de prova que foi produzida em outro processo, sendo que esse transporte ocorre por meio da extração de certidão de processo originário. É uma medida que viabiliza o aproveitamento da atividade probatória anteriormente realizada. Hoje, isso é admitido? É. Já era admitido por conta da jurisprudência, por conta da própria doutrina, e hoje, além da jurisprudência estar sedimentada, porque temos súmula, nós temos dispositivo legal admitindo esse transporte da prova de um processo para outro processo. Onde está isso? Leiamos o artigo. O artigo 372 do novo Código de Processo Civil vai dizer: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então, a gente tem uma prova emprestada aqui? Tem uma prova emprestada aqui, ok? Agora, a súmula 591 do STJ vai dizer: é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelos juízes competentes, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Exemplo disso, olha só. Não se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, a interceptação telefônica para nenhum processo ou procedimento, salvo para investigação criminal e para instrução criminal. Então, não se admite interceptação telefônica para processo administrativo disciplinar, para processo civil, nem mesmo de investigação de paternidade. Não se admite para processo administrativo, para processo civil, processo trabalhista, nada disso. Mas é possível que um funcionário público, por exemplo, esteja sendo investigado criminalmente e que haja uma interceptação telefônica para apurar o crime por ele praticado? Sim. A interceptação telefônica foi determinada para a investigação criminal, tá? E não para o processo administrativo. E foi apurado numa investigação criminal que ele praticou o crime. Posso pegar essa prova que foi feita aqui na investigação criminal e transportá-la para o processo administrativo para que sirva de prova lá? Posso. O que não pode é determinar uma interceptação telefônica no procedimento administrativo disciplinar. Mas usar emprestado o que se apurou na interceptação telefônica lá no procedimento criminal, aqui é possível. É exatamente o que diz a súmula 591. Tá claro? Agora, para se admitir essa prova emprestada, a gente precisa de alguns pressupostos, né? De acordo com a doutrina majoritária, a prova emprestada, ela vai ser admitida desde que ela seja submetida ao contraditório e à ampla defesa.
Ela tem que ter sido submetida ao contraditório pela defesa no processo em que ela foi produzida, para que admita-se o transporte dela para outro processo, tá? Então, exemplo de prova emprestada: interceptação telefônica, ela pode ser emprestada, determinada para outros fins, desde que ela seja submetida, por exemplo, ao contraditório judicial. Nós temos aí uma vasta jurisprudência sobre esse assunto, tá ok? Tanto do STF quanto do STJ, tudo isso aí trata-se de prova emprestada. Agora, não importa como essa prova foi produzida, ela vai ingressar no novo processo sempre com a forma de prova documental. Então, vamos imaginar que a prova testemunhal no processo X foi transportada para ser emprestada no processo Y. Pode? Pode. Só que aquela foi uma prova testemunhal, uma prova oral. Quando ela for transportada para esse processo, ela vai com valor de prova documental. Isso interfere em alguma coisa? Não, porque como nós estamos estudando, de acordo com a livre apreciação das provas, de acordo com o sistema da livre apreciação, toda a prova tem valor relativo. O fato dela deixar de ter o valor de prova testemunhal e se transformar numa prova documental, porque ela vai ser documentada e trazida para o outro processo, ela vai ser transportada, eu não vou precisar ouvir a testemunha novamente, então eu vou ter ela como um documento, isso não muda o seu valor. Por quê? Porque toda a prova vai ter valor relativo, ok? Então, o valor probatório vai ser o mesmo, vai ser o mesmo. Ela apenas vai passar a ser considerada aqui uma prova documental. O valor probatório continua sendo o mesmo, já que nós estamos diante de quê? De um sistema da prova legal, sistema da livre apreciação da prova, ok? Como eu disse a vocês, nem sempre foi assim, né? Nós já tivemos o sistema da íntima convicção, né? Onde o juiz julga de acordo com a sua certeza moral, ele tem ampla liberdade para valorar as provas, inclusive aquelas que não estão nos autos, ele não precisa fundamentar. Hoje só existe em relação aos jurados no tribunal do júri, como eu já havia dito anteriormente, já que para o júri julgar é sigilosa a votação. Nós tivemos aí o sistema da verdade legal ou tarifada, né? Da certeza moral do legislador, em que o próprio legislador trazia um valor probatório pré-fixado em abstrato para cada prova, e o juiz, na verdade, ele tinha somente que apreciar o conjunto probatório e atribuir o valor. Ele não tinha assim, uma liberdade para decidir, ele tinha que julgar de acordo com o que estava ali. E o que acontece? Hoje nós temos resquício disso, um deles é o exame de corpo de delito, como eu já havia antecipado para vocês. O outro é a prova contra o estado das pessoas, aqui no artigo 155, parágrafo único, que eu também já havia falado, né? Então, inclusive para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade requer prova documental hábil, porque diz respeito o quê? Ao estado das pessoas. Então, quando se falar em estado das pessoas, a gente está falando de que tipo de prova? Maioridade, menoridade. A gente está falando de casamento, divórcio, óbito e naturalização. Falando desses assuntos, tiver que se provar qualquer um desses assuntos, só através de documento hábil a comprovar, tá alegando. Sem o documento, não é possível produzir essas provas. Então, a gente tem aí a chamada prova legal ou tarifada. Hoje, o que rege o nosso ordenamento é o sistema do livre convencimento privado ou persuasão racional. Significa o juiz tem ampla liberdade de valoração das provas constantes dos autos, pois todas têm o mesmo valor, mas ele é obrigado a fundamentar a sua decisão. Aqui, toda prova tem valor relativo. O juiz não ficará adstrito a nenhuma delas. O juiz não fica adstrito a nenhuma prova. Isso quer dizer, o juiz tem liberdade para decidir. E, inclusive, isso é um preceito constitucional, está lá no artigo 93, inciso 9, que vai dizer: todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e
fundamentadas, todas as suas decisões. Sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, as próprias partes, os advogados, ou somente estes, em casos nos quais a preservação do direito da intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então, todas as decisões precisam ser fundamentadas. Aqui a gente tem a livre apreciação das provas por desse sistema surge o que a gente vai chamar de princípio da livre apreciação. Princípio do livre convencimento, da livre convicção fundamentada, da persuasão racional, do convencimento racional. E o Código de Processo Penal não ficou atrás, ele disse isso para a gente no artigo 155. Ele diz: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Aqui. Então, o sistema adotado hoje tem previsão legal pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos na investigação, ressalvadas as provas cautelares antecipadas e não repetíveis, ok? Ou seja, consequência da adoção desse sistema de livre apreciação. Não há prova com valor absoluto, o juiz é obrigado a valorar todas as provas constantes dos autos, mesmo que para refutá-las. Somente são consideradas válidas as provas constantes dos autos do processo e todas deverão ser devidamente fundamentadas, ok? Então, quando você analisa o sistema da livre apreciação, você então já encontra o chamado princípio do livre convencimento, da livre apreciação. Livre convencimento fundamentado é um princípio aí que é utilizado para o processo penal, ok? Então, vamos aproveitar e falar de alguns outros princípios que estão ligados à prova no processo penal. Vamos falar sobre o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. O que é isso? Não é dado ao juiz o direito de esquivar-se de proferir uma sentença, uma decisão. O juiz não pode declinar do seu mistério, que é exercer a função jurisdicional. Ele não pode se afastar dessa função e, por exemplo, indicar um outro órgão para proferir sentença por ele. Não é possível. Também temos aí o princípio da imparcialidade. O juiz não pode tornar-se acusador ou defensor, quer quanto à iniciativa da ação, quer quanto à iniciativa da prova. Por isso, não se admite que um juiz impedido, suspeito ou que tenha incompatibilidade processual, né, profira decisão. Por quê? Porque isso o tornaria um juiz parcial. Que isso tornaria parcial. Que isso tornaria parcial. É só você olhar lá os artigos. Artigo 2, 5, ok? É o princípio da imparcialidade. Ok? O juiz não pode ser uma autoridade parcial, tem que confiar no órgão julgador, né? Ele não pode ser suspeito, não pode estar impedido, não pode ter incompatibilidade que o impeça de julgar porque vai torná-lo parcial. Ele não pode ser, tá? Nós temos aí o princípio que nós já estudamos, princípio da persuasão racional na apreciação da prova, né? E por conta desse princípio, a gente viu todos os sistemas que nós já tivemos e o que é adotado hoje. Hoje é adotado o sistema da livre apreciação das provas. Nós temos aí o princípio da autorresponsabilidade das partes. As partes assumem as consequências de suas inatividades, erros e atos intencionais, que inclusive podem responder por litigância de má-fé.
Além do mais, elas têm o ônus de comprovar o que alegaram. Terão o ônus de comprovar suas alegações, ok? Temos aí o princípio da audiência contraditória. Toda prova admite uma contraprova. Isso aqui nada mais é do que o contraditório. Tanto que fez uma prova, por exemplo, o acusador acusou, o juiz faz o quê? Cita o réu para ele responder. Então, exemplo disso: tem uma acusação, o juiz, diante dessa acusação, vai mandar citar o réu para responder essa acusação. Aí o réu vem e apresenta uma resposta à acusação, ou seja, está contraditando aquilo que foi dito. Não é admissível a produção de uma prova sem o conhecimento da outra parte, né? Isso fere o contraditório. Temos o princípio da oralidade das provas, deve haver predominância da palavra falada, isso hoje está nitidamente previsto no artigo 400 do CPP, de que decorre de outros princípios, tais como imediatidade do juiz, imediato com as partes e com as provas e a concentração. Ou seja, pelo princípio da concentração, deve-se produzir todas as provas numa só audiência. Daí nós temos a chamada audiência de instrução e julgamento. E a regra é que o juiz que presidiu essa audiência é o que deve proferir a sentença. É o que diz o artigo 399, parágrafo 2º do CPP. Aqui o artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, quando se tratar de procedimento comum ordinário, né? Proceder-se à tomada de declarações do ofendido. Olha aqui a prova. Olha as provas sendo produzidas. Ó. Declaração do ofendido, inquirição de testemunhas, é, oitiva dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do réu. Então, todas as provas são produzidas numa só audiência. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as irrelevantes, impertinentes e protelatórias. E considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o juiz pode conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Ok? Por quê? Vai se concentrar toda a prova em uma só audiência. Temos aí, como princípio também, o princípio da publicidade. Os atos judiciais são públicos, admitindo somente a exceção do segredo de justiça, no caso do artigo 5º, inciso 60 da Constituição, que vai dizer: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. A regra é a publicidade. Temos o princípio da liberdade das provas. Gente, olha só. A gente sabe que o Código de Processo Penal traz aquelas provas nominadas. Lembra que eu falei lá no início? Nós temos as provas nominadas no Código. Mas além dessas provas nominadas do Código, outras provas podem ser produzidas e às vezes não estão previstas no Código, como, por exemplo, o exame de DNA, a ação controlada, a infiltração de agentes de polícia em organização criminosa, a delação premiada, são provas que não estão no Código, são provas inominadas. Então, o legislador ele deixa muito claro, e a doutrina, a jurisprudência também, que como a finalidade é chegar o mais próximo possível da verdade dos fatos, para se alcançar essa verdade, ou para a gente chegar o mais próximo possível da realidade daquilo que efetivamente aconteceu, a prova tem que ser feita com liberdade. As partes terão liberdade de produzir prova, ou seja, as partes poderão requerer todas as provas admissíveis em direito, desde que moralmente aceitas, desde que feita de forma lícita, sendo provas previstas no Código de Processo Penal ou fora dele, tá ok? Daí nós temos o chamado princípio da liberdade das provas, tá ok? Como se quer chegar o mais próximo possível da verdade, não deve-se haver limitação à prova, ok?
Deve-se poder produzir todas as provas desde que elas sejam admissíveis, desde que elas sejam lícitas. Porém, tal princípio, como tudo no direito, não é absoluto. Admite-se a liberdade da prova? Admite-se. A liberdade existe. Só que essa liberdade, ela encontra o quê? Restrição. Ela sofre restrições. Como assim, Josena, ela sofre restrições? Olha aqui. Ela sofre restrições porque é vedada a produção, prova legal, vedação, ok? Outra restrição, a prova quanto ao estado das pessoas só pode ser a civil. Quanto ao estado das pessoas, só pode ser a documental. Uma restrição, não tem liberdade. Artigos, parágrafo 62, 92, todos do CPP, combinado com a súmula 4 do STJ. Então, o princípio existe, mas sofre algumas limitações, tá? Bom, temos ainda aí o princípio da comunhão das provas. Olha só, a prova não pertence a quem produziu, a quem propôs. A prova pertence a todos os sujeitos processuais. Parte significa acusação, defesa e ao juiz, não obstante ter sido levada apenas por um deles. Então, pouco importa quem arrolou a testemunha. Para se desfazer, para liberar essa testemunha, terá que saber qual a opinião da outra parte, se vai ser possível ou não dispensá-la. Então, a prova, ela tem o seu caminho. Qual é o caminho para produzir a prova? Para produzir a prova, a gente tem etapas. Primeiro, se propõe, é a propositura. Aí o juiz vai verificar se essa prova é admissível ou não. Se ela for admissível, determinará a produção. Uma vez produzido, o juiz vai valorar. Prestem atenção. Foi proposta a prova, ela foi admitida, produziu, ela não pertence mais a quem a propôs, ela pertence ao processo. Ela pertence a todo mundo, a todos os sujeitos processuais, ok? Então, vai pertencer a todos os sujeitos processuais principais: juiz, autor, réu, ok? Acusação, defesa, ok? Então, temos aí o princípio da comunhão das provas. Na instrução, poderão ser arroladas até 8 testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa. A parte pode desistir da inquirição? Pode. De qualquer das testemunhas? Pode. Ressalvado o disposto no artigo 209, ou seja, vai poder desistir da testemunha, mas tem que ter a opinião da outra parte, se vai dizer se interessa que ela quer ouvir ou não, ok? Outro princípio aí relativo à prova no processo penal. Presunção da inocência ou da não culpabilidade. Consiste no direito de não ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, segundo a Constituição Federal, ninguém poderá ser considerado culpado enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Então, ninguém pode ser declarado culpado senão após a prolação da sentença penal transitada em julgado, ok? É esse o direito de não ser declarado. E tem previsão legal no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, no artigo 8º, parágrafo 2º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, entende-se que, enquanto não transitar em julgado, o agente é presumidamente inocente, ok? Não há que se falar em possibilidade de alguém ser considerado culpado antes do trânsito em julgado.
Temos também aí o princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, prova vedada ou proibida. Bom, esse princípio, ele está com fundamento no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, com fundamento no artigo 157 do CPP. O legislador vai dizer que não se admite a prova ilícita, assim como não se admite a prova derivada da ilícita. Então, a Constituição, tá, estabeleceu como direito e garantia fundamental a inadmissibilidade de produção de provas ilícitas no processo. Não se admite a prova ilícita, tá? É evidente isso no Código. E nós vamos ter isso também, não só na Constituição, mas no CPP, que vai dizer são inadmissíveis. Qual é o conceito de prova ilícita? É o conceito legal. A prova ilícita é aquela que viola a norma constitucional e a norma legal. Violou a Constituição, a prova é ilícita. Violou a lei, a prova é ilícita. Ok? A doutrina vai separar, quando viola a constitucional, vai chamar de prova ilícita, quando violar direito material. A doutrina vai falar isso, não é o que a lei está falando, ok? E quando violar a norma processual, vai chamar de ilegítimo. A doutrina divide. A prova é ilegítima quando viola direito processual, norma processual, e ilícita quando viola direito material. É a doutrina que faz essa divisão. A lei não faz. A lei diz que prova ilícita é aquela que viola a norma constitucional, aquela que viola a norma legal, ok? Então, violou, vai ser prova considerada ilícita, ok? Consequências da prova ilícita. Qual é a consequência de uma prova ilícita? Se a prova foi ilícita, considerada ilícita, ela deve ser excluída dos autos. O artigo 157 traz a consequência no parágrafo 3º. Ele vai dizer: preclusa a decisão que mandou desentranhar a prova declarada inadmissível. Preclusa significa definitiva decisão, tá? Preclusa significa definitiva decisão, significa não cabe mais recurso, ela já é definitiva. Por isso fala preclusa. Preclusa é definitiva a decisão de desentranhamento da prova, declarada inadmissível. Esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente de inutilização, ok? Então, ela é desentranhada e ela vai ser inutilizada. Então, qual é a consequência da prova ilícita? É a sua inutilização, ok? Ela é destruída. Dessa decisão que se determina o desentranhamento da prova, dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 13. Cuidado! Se o juiz declarar a ilicitude da prova até a audiência de instrução, cabe recurso. Se a nulidade for declarada na sentença, cabe recurso de apelação, ok? Então, se for declarada a ilicitude da prova durante a instrução, cabe o rese, recurso em sentido estrito. Se o juiz determinar que a prova é ilícita na hora que ele for sentenciar, como da sentença cabe apelação, vai se discutir esse tema através do recurso de apelação, ok? Bom, essa prova vai ser inutilizada, desentranhada dos autos. Agora, Josiane, a prova ilícita não serve e a derivada também não, certo? Certo, é a chamada teoria da árvore, teoria do fruto da árvore envenenada ou prova ilícita por derivação. Então, o artigo 157, parágrafo 1º do CPP, vai dizer: são inadmissíveis as provas derivadas da ilícita. Ok? Então, a prova ilícita serve e a derivada também não. A derivada da ilícita não serve. Nenhuma das duas vão servir. Nem a prova ilícita, nem a prova derivada da ilícita. Ok? Então, o que que nós temos aqui a saber? Vamos entender. Presta atenção. É que você entenda um detalhe. Por conta dessa afirmação que tem aqui. A prova ilícita não serve, ok?
Prova ilícita não serve, a derivada também não. Vamos entender aqui uma coisa. Ó, isso caiu numa prova de concurso, dizendo o seguinte: A matou B. Era uma afirmação da prova. A guardou a arma que usou para matar B na sua casa. A polícia investigou A durante muito tempo, mas não conseguiu provas de que A matou B, não conseguiu achar essa arma, nada disso, ok? Aí um dia C, que é ladrão, assaltou a casa de A, ok? E levou tudo, inclusive a arma. A polícia prendeu C em flagrante e encontrou com C a arma. Essa era a questão da prova. A pergunta era: a arma apreendida com C serve para provar que A matou B? A resposta é não. Sabe por quê? Porque é prova derivada da ilícita. Como assim, Josiane? Não consigo admitir isso. Vai admitir que eu vou te explicar. Olha aqui, presta atenção. C tirou a arma da casa de A como? Roubando. Ele roubou. Ele praticou um 5-7. Então, essa arma saiu da casa de A através de um ilícito. Chegou às mãos da polícia? Derivada do ilícito. Ficou claro aí? Então, em relação a C, serve como prova do roubo. Serve para prender em flagrante. Mas em relação a A, ela está derivada do ilícito. A polícia não pode usar. Essa prova serve. Essa prova serve para prender C, para provar que C roubou. Mas não para provar que A matou B. Por quê? Porque essa prova chegou através de um ilícito nas mãos da polícia. Então, é uma prova derivada do ilícito. Tá claro? Agora, pensa aqui comigo. Vamos imaginar essa mesma situação, mas a gente vai pensar o seguinte. Vamos imaginar que a polícia estava indo para a casa de A para fazer uma busca e apreensão. Ela estava indo lá para fazer uma busca e apreensão. E quando ela está chegando lá, ela se depara o quê? Um C pulando o muro, e aí ela consegue prender C e apreender a arma. De novo, a prova chegou nas mãos dela, derivada de um ilícito, porque ela chegou quando C tinha acabado de roubar, ok? Só que veja bem, a polícia ia conseguir obter essa prova de qualquer jeito? Ia. Por quê? Porque ela estava indo para lá para proceder a uma busca e apreensão. Então, se você analisar bem isso aqui, você vai chegar à seguinte conclusão: a polícia, de qualquer forma, ia chegar a essa prova. Então, ela continua saindo daqui com ilícito e continua chegando na mão da polícia derivada de um ilícito. Só que agora nós temos a seguinte situação. Olha aqui, são inadmissíveis as provas derivadas da ilícita, salvo quando não evidenciados o nexo de causalidade entre uma e outras.
Aqui evidencia inexequalidade. Mas olha aqui, ou quando as derivadas, é o caso, puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Qual é a fonte independente da primeira aqui? Era busca e apreensão. Essa prova seria apreendida hoje, porque a polícia não está vindo para lá fazer? Então, é uma prova derivada da ilícita que vai ser admitida porque consegue se comprovar que essa prova em que pese ser derivada poderia ser obtida por uma fonte absolutamente independente da praticada por si. A prova seria obtida independentemente disso. Então, ela vai ser admitida. Tá claro? Isso ficou claro para vocês? A prova ilícita não serve, a derivada da ilícita não serve, mas se a derivada não tiver nexo de causalidade com a ilícita, ou se ela puder ser obtida por uma fonte independentemente da primeira, ela vai poder ser admitida. É o que está aí, foi o desenho que eu fiz para você, expliquei desenhando. E trouxe outros exemplos aqui, olha, preste atenção. O que é uma prova ilícita por derivação ou teoria do fruto da árvore envenenada? São os meios probatórios que, não obstante produzidos validamente, em momento posterior, encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária que a ele se transmite em virtude do nexo causal. Essa teoria já é adotada pelo STF há muitos anos, desde 1996, antes mesmo do Código, em 2008, ser alterado e ter essa previsão expressa, ok? E aí, nós temos várias teorias em cima disso. Então, vamos entender. Você viu que a prova ilícita não serve, salvo quando houver uma fonte independente ou não houver nexo causal. Então, vamos entender o que é a teoria da fonte independente para que essa prova possa ser admitida. Eu já te dei um exemplo. Então, vamos lá. Essa teoria da fonte independente, que está aí hoje no artigo 157 do CPP, ela tem origem no direito norte-americano, aconteceu no caso Baino contra os Estados Unidos em 1960. Lá, já desde 1960, a gente tem isso, né? Então, houve, no caso concreto, qual foi o caso concreto? Houve uma identificação datiloscópica durante uma prisão ilegal. Então, o Bynum foi preso ilegalmente e foi identificado criminalmente através de uma identificação criminal. Só que estava tudo errado. A prisão estava ilegal, por via de consequência, a, a identificação criminal dele pela via datiloscópica também estava ilegal, porque decorria. Só que entendeu-se que essa identificação seria a prova ilícita por derivação, já que decorria da prisão ilegal. Depois, eles descobriram que o Baino já era identificado pelo banco de dados do FBI. Então, a identificação dele já existia. Então, concluiu-se o quê? A identificação não tinha nexo causal com a prisão ilegal, porque ela já existia no banco de dados. Ok? Quando foram verificar lá, viram que a identificação dele já estava previamente no sistema. Então, não guardava, ter a identificação dele, não guardava nexo causal e exclusivo com aquela prisão. Aquela identificação datiloscópica obtida em decorrência da prisão, ela pode até ser desentranhada dos autos, porque a identificação dele já está no sistema do FBI. Por via de consequência, já serve como prova. Então, é aí que entra a chamada fonte independente. Já tinha uma fonte independente, que era o sistema do FBI. Então, qual é o conceito de fonte independente? Se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova que não guarde qualquer relação de dependência ou que não decorra originariamente da ilícita, com esta não mantendo nenhum vínculo causal no anexo, tais dados probatórios são admissíveis porque não estão contaminados pela ilicitude originária. Isso é teoria da fonte dependente, está hoje expressa no Código de Processo Penal, aqui no parágrafo 1º, quando ele diz: são também inadmissíveis as derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo causalidade entre umas e outras. Temos aqui uma fonte independente, ok? Continua aí. Reconhecida a ilicitude de uma prova, é possível a condenação do réu? Ora, havendo prova ilícita, deve ser excluída dos autos, inclusive as derivadas. É possível que haja prova não derivada e pode o réu ser condenado se a fonte for independente, ok? Bom, agora nós vamos entender
Segunda limitação, que é a chamada teoria da descoberta inevitável, que é o que nós vimos no nosso caso, que eu coloquei aí como exemplo de uma prova anterior, que foi de A matando B. Olha só, essa teoria da descoberta inevitável, ela também tem a sua origem no direito norte-americano em 1984, bem antes do nosso código falar disso, no ano de 2008, né? Foi um caso norte-americano de Nix contra Williams. Qual era a situação? Olha só, o cidadão foi detido ilegalmente suspeito de homicídio em que o cadáver não havia sido encontrado. Da prisão ilegal, gerou-se a confissão e se localizou o cadáver. Acontece que os moradores da localidade faziam uma busca na cidade atrás do cadáver que foi encontrado em uma vala na rua. Então veja bem, Nix acusado de ter matado o Williams, por exemplo, é, foi preso ilegalmente e confessou onde estava o corpo, que havia desaparecido, que ele tinha sumido com o corpo. A prisão foi legal, então, em decorrência disso, a confissão também foi derivada dessa ilegalidade. Só que moradores da localização estavam em busca desse corpo desaparecido e encontraram numa vala. Então, nós temos aí uma descoberta inevitável, uma inevitabilidade do encontro da prova? Claro. Então, em que pese ter se descoberto onde estava o corpo através da confissão obtida derivada da ilícita, a polícia encontraria esse corpo de qualquer jeito, porque quem encontrou foram os moradores da localidade que estavam procurando. Então, nesse caso, o que a Suprema Corte Americana entendeu? Que não havia por que considerar a prova ilícita, uma vez que os moradores estavam na iminência de encontrar o cadáver. Sendo assim, a prova fatalmente seria descoberta. É o mesmo caso que eu falei de A ter matado B. Se a polícia estava indo para lá fazer a busca e apreensão, a descoberta daquela arma seria inevitável. Então, o fato de C tê-la roubado não exclui a possibilidade de se utilizar como meio de prova, tá? Então, aí no artigo 157, quando ele diz: "Quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira", é essa situação, ok? É essa descoberta inevitável. Então, considera-se fonte independente a descoberta inevitável. E o que é descoberta inevitável? É aquela prova que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato objeto da prova. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 157 do CPP. Tá claro? Então temos aí a descoberta inevitável e, portanto, qual é o conceito dessa descoberta inevitável? Ora, se restar demonstrado que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer forma, independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida. A adoção, a aplicação dessa teoria não pode ocorrer com base em dados meramente expectativos. É indispensável dados concretos demonstrando que a descoberta seria inevitável, ok? Não basta um juízo de possível sim, e sim um juízo do provável. Nós temos aí a situação em que vamos verificar a descoberta inevitável ou também chamada de inevitabilidade do encontro. Era inevitável, seria encontrado de qualquer jeito. A teoria da descoberta inevitável vai dizer o quê? Ela, para alguns doutrinadores, é inconstitucional, mas o STF, o STJ tem aplicado, inclusive com fundamento no parágrafo 2º do artigo 157 do CPP, ok? Bom, vimos aí as teorias, né, que limitam essa possibilidade da gente utilizar uma prova, ainda que derivada da ilícita. Temos aí uma terceira teoria, essa eu vou dar para vocês apenas a título de curiosidade, porque ela não é admitida ainda no nosso ordenamento jurídico, tá? O que é essa teoria limitação da mancha por gado ou vícios sanados por tinta diluída? Vamos lá. Essa teoria também tem origem no direito norte-americano no ano de 1963, tá? O que aconteceu? O indivíduo A foi preso ilegalmente.
Essa prisão levou às prisões dos indivíduos B e C. Semanas depois, C voltou à delegacia acompanhado de advogado e confessou o crime. Esse comportamento posterior, voluntário, assistido por um advogado, teria o condão de apagar a ilicitude originária? Veja, A foi preso ilegalmente, em decorrência da prisão dele, ele deu depoimento e conseguiram achar B e C. Então, essa prisão de B e C é uma ilicitude em decorrência da ilicitude anterior, prova derivada da ilícita, tá? Aí depois que tudo passou, você resolveu, quando já estava solto, ele resolveu, juntamente com o advogado dele, ir à delegacia confessar. Essa confissão posterior dele tem um condão de fazer desaparecer a ilicitude anterior? Há quem entenda que sim. A teoria da mancha purgada é isso. Ela vai dizer o seguinte: não se aplica a teoria da prova ilícita por derivação se o nexo causal entre a prova primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo, circunstâncias supervenientes na cadeia probatória, menor relevância da ilegalidade ou da vontade de um dos envolvidos em colaborar com a persecução criminal. É a chamada mancha purgada, vícios sanados ou tinta diluída. Nesse caso, apesar de já ter havido a contaminação de um determinado meio de prova em face da ilicitude ou ilegalidade da situação que gerou, um acontecimento posterior expurgou, afastou, elidiu esse vício, permitindo assim o aproveitamento da prova inicialmente contaminada. Isso é admitido no direito norte-americano, tá? Alguns doutrinadores entendem que essa teoria está prevista no parágrafo 1º do artigo 157, né? Que é aquela hipótese da fonte independente. Porém, não há precedente nos tribunais. Eles não admitem ainda a teoria da mancha purgada, da tinta diluída ou dos vícios sanados, tá? Nós ainda não temos essa admissibilidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Mas tem ela aí para o direito norte-americano e alguns doutrinadores levantando já. E temos aí o famoso encontro fortuito de provas, ou a chamada teoria da serendipidade, tá? E aí, o que seria esse encontro fortuito de provas ou a teoria da serendipidade? Está no nosso código? Não. Mas o encontro fortuito de provas, ele nada mais é do que a seguinte situação: atirar no que vê e acertar no que não vê. Tirei no que eu vi e acertei no que eu não vi. Por exemplo, estou interceptando a conversa telefônica do João para descobrir o homicídio que ele está sendo investigado, ok? Porém, ao interceptá-lo para apurar o homicídio, eu apuro um crime de extorsão mediante sequestro. Ora, eu interceptei para descobrir extorsão mediante sequestro? Não. Mas acabei descobrindo uma interceptação mediante sequestro? Sim. Encontro fortuito de provas. Eu atirei no que vi, que era o homicídio, e descobri o que eu não via, o que eu nem sabia, que era extorsão mediante sequestro. Isso é admitido no ordenamento jurídico brasileiro? Ora, se essa interceptação telefônica foi dada mediante ordem judicial devidamente fundamentada, ela é lícita e a gente estava apurando um crime de homicídio e dele decorreu a descoberta de uma extorsão mediante sequestro, foi descoberta de forma lícita, esse encontro fortuito será admitido. Temos isso aí agora na sua telinha. Olha aí. Teoria do encontro fortuito ou de provas, né? Ou teoria da serendipidade. Olha esse nome, né? Teoria da serendipidade. Na tua prova pode vir um nome: encontro fortuito de provas ou teoria da serendipidade. O que é essa teoria da serendipidade? Nada mais é do que um encontro fortuito de provas relativas a fato delituoso diverso daquele que é o objeto da investigação, ok? O que resta saber é se essa prova obtida fortuitamente será válida ou não, ok? Então tá aí, ó. É possível, no decurso de um processo ou procedimento investigatório, encontrarmos provas ou elementos informativos ligados a outras infrações penais ou outras pessoas. Por exemplo, numa interceptação telefônica autorizada judicialmente para apurar um crime de corrupção, descobre-se uma organização criminosa. Essa prova será legal desde que não haja abuso de autoridade ou ilegalidade. Então, nada mais é a teoria da serendipidade aqui, ó.
o encontro fortuito de provas relativo a fato delituoso diverso daquele que é objeto das investigações. Ok? E resta saber se essa prova vai ser admitida ou não. Ela vai ser admitida se ela for feita de forma legal, se não houver abuso ou ilegalidade na produção dessa prova. Então, o conceito, ela é utilizada nos casos em que o cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes a outra ou outras infrações penais ou outras pessoas que não estavam na linha de desenvolvimento normal da investigação. Nesse caso, a validade da prova está condicionada à forma como foi realizada a diligência. Se houve desvio de finalidade ou abuso de autoridade, a prova não deve ser considerada válida. Se o encontro foi casual, fortuito, a prova é válida, ok? E aí, nós temos que entender o seguinte: a gente tem a serendipidade e ela pode ser dividida. Deixa eu ver se. Teoria da serendipidade. Ela pode ser uma serendipidade de primeiro grau ou de segundo grau. Ou seja, quando que ela vai ser de primeiro grau? Quando esse encontro fortuito de prova, esse crime descoberto, as pessoas descobertas, ela tem ligação com o fato objeto da investigação. Quando os fatos ou pessoas criminosos, né, descobertos, guarda relação. Ele tem ligação com o fato objeto da investigação, ela é chamada de teoria da serendipidade de primeiro grau. Ou seja, existe conexão, tá? Se há essa conexão, se há essa continência, a gente chama de teoria da serendipidade de primeiro grau. Se não há essa conexão, a gente chama de segundo grau, ok? Então, quando vai ser de segundo grau? Quando não há essa conexão. Quando não há a conexão entre os fatos, a continência e as pessoas, com o fato que estava inicialmente sendo apurado, ok? Então, quando ela vai ser de primeiro grau? Quando os fatos encontrados forem conexos. Vai ser de segundo grau quando os fatos encontrados não forem conexos. Não guardar relação com aquele fato que estava sendo apurado. Tá claro? E aí, é válida a prova? A prova vai ter um valor jurídico, deve ser analisada pelo juiz como prova válida obtida na serendipidade de primeiro grau, porque nesses casos eles são o quê? Conexos, afetos àquilo que já estava sendo apurado. Quanto ao de segundo grau, aí existe uma determinada controvérsia se ela vai ser admitida ou não. Mas se foi obtida de forma válida, sem ilegalidade, sem abuso de autoridade, ok, pode ser admitida, ok? Então, nós temos aí jurisprudências do STF sobre esse tema, ok? E aí, trazendo ainda na serendipidade, o que que a gente vai verificar? Imagine uma busca e apreensão em escritório de advocacia. É possível? Primeiro, você tem que perceber o seguinte: a regra é que não cabe busca e apreensão em escritório de advocacia, por quê?
o advogado, ele tem a prerrogativa de ter que manter em sigilo aquilo que ele tem de informação do seu cliente. Então, o legislador vai dizer: cabe à busca e apreensão de história de advocacia aqui, ó, presente indícios de autoria e de materialidade da prática de crime por parte do advogado. Você não pode fazer busca e apreensão no escritório dele para buscar crime praticado pelo cliente, tá? Então, se há indício de autoria e prova da materialidade de crime praticado pelo advogado, a autoridade judiciária pode decretar a quebra da inviolabilidade do seu escritório, ok? Em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de um representante da OAB em qualquer hipótese, será, olha aí, agora chega, hein? Vedada a utilização dos documentos, das mídias, dos objetos pertencentes ao cliente do advogado. Então, aqui, você não pode dizer, eu estava buscando prova contra o advogado e descobri contra o cliente dele. Não pode usar aí o encontro fortuito, tá? Não vai ser válido. Aqui não, nessa hipótese, não será válido a prova encontrada contra os clientes com a justificativa da serendipidade ou do encontro fortuito. Por que não? Porque, na realidade, o advogado, ele tem a prerrogativa, né? Ele tem essa prerrogativa da inviolabilidade do seu escritório. Então, pode-se cumprir o mandado de busca e apreensão no escritório do advogado? Pode, para buscar prova contra ele. Pode até descobrir de cliente que esteja praticando o mesmo crime junto com ele. Agora, outras provas, outros documentos de outros investigados que não guardam relação nenhuma com essa investigação feita contra o advogado, não pode ser aproveitada, não pode ser pega nesse caso, tá? Então, aqui a serendipidade só seria admitida se fosse de primeiro grau. Ou seja, a outra prova encontrada guarda relação com um cliente, por exemplo, que está em continência, em concurso de pessoa com ex-advogado, nesse crime que está sendo apurado, ok? Fora daí, não seria admitida, tá? A ressalva constante do parágrafo 6º não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores. Ou seja, existe o caso da continência, é o que eu acabei de falar. Existe o caso aqui do concurso de pessoas. Aí a serendipidade vai valer, porque aqui seria o quê? A serendipidade de primeiro grau. Ela seria admitida. Essa aqui, ó, na hipótese anterior não será válida a prova encontrada contra cliente com indicativo de serendipidade de segundo grau, ou seja, não guarda nenhuma relação. Agora, a de primeiro grau está aqui no parágrafo 7º, ela seria admitida, ok? É um exemplo aí. Bom, dentro desse estudo todo de prova de princípios, da encontro fortuito de provas, a gente está vendo as provas que serão admitidas ou não. Nós temos as chamadas aí provas irrituais. O que é prova irritual? Saindo já da serendipidade, entrando em outra possibilidade ou não de admitir a prova. O que é uma prova irritual? É aquela prova obtida sem a observância do modelo previsto em lei. E ritual significa contrário ao rito, fora do rito expressamente previsto. Se a prova está sendo produzida fora do rito expressamente previsto, ela não pode ser admitida. Então, a prova irritual pode ser compreendida como uma prova típica sem a observância do modelo previsto em lei. Então, a prova é típica, ok? Então, como essa prova ritual é produzida sem obedecer ao modelo previsto em lei, trata-se de prova ilegítima, passível de declaração de nulidade. Então, quando que vai ter isso? A produção de determinada prova no âmbito judicial aplica-se o correto meio de prova, mas não um procedimento ele previsto, por exemplo. O rito observado é distinto daquele previsto no ordenamento jurídico. Então, a prova ritual vai ensejar o quê? A declaração da nulidade, tá? Então, não se admite aí a prova ritual obtida com procedimento diverso daquele que deveria.
Então, por exemplo, tomou depoimento de de vítima de crime sexual por intermédio de escrito substituindo a regra da oralidade. Essa prova é ilegítima. Por quê? O depoimento tem que ser o quê? Oral, né? Ele não pode ser por escrito. Ah, manda o ofendido enviar para mim aí por escrito uma carta de como as coisas aconteceram. Posso usar isso como prova? Aqui não, porque o rito escolhido não é aquele previsto em lei. Se a vítima teme falar em audiência, na presença do réu e tudo mais, faz por videoconferência. Agora, mandar ele trazer tudo por escrito ali, está totalmente contrário ao rito estabelecido em lei, essa prova vai ser declarada nula, tá? E a chamada prova anômala? A prova anômala é aquela que tem desvio de finalidade, tá? Ela consiste no uso de um meio de prova previsto no ordenamento jurídico em substituição a outro meio. É uma prova prevista substituindo outra prova, tá? Então, o professor Renato Brasileiro explica isso bem e ele exemplifica o seguinte: a prova anômala com ligação, ele exemplifica a prova anômala com a ligação telefônica à testemunha que reside fora da sede do juízo processante em substituição à prova testemunhal que deveria ser colhida por carta precatória. Por exemplo, se a testemunha reside em comarca diversa daquela de onde está ocorrendo o processo, o que o juiz tem que fazer? Mandar expedir uma carta precatória. O oficial de justiça vai levar essa carta precatória para o juízo deprecado, para que essa testemunha seja ouvida no juízo deprecado. Aí o oficial de justiça simplesmente resolve não fazer tudo isso, que está dando muito trabalho, ele resolve ligar para a testemunha e obter o depoimento dela pelo telefone. Pode? Não. É uma prova anômala, né? Totalmente desprovida de fundamentação legal. Ele vai utilizar um meio de prova existente, que é a oitiva da testemunha, substituindo por um outro meio não admitido. Então, olha só, ele teria que fazer a intimação dela pela precatória. Então, nesse caso, convém lembrar que, embora a sessão do oficial de justiça, narrando a situação, possa servir em situação normal como meio de prova, ela não tem o condão de substituir, de conferir o mesmo valor da prova testemunhal. Porque a certidão feita pelo oficial de justiça, ela vai entrar ali como prova documental em razão de algo que ele tomou conhecimento, mas não vai substituir a prova testemunhal, tá? Então, diferenças importantes entre a prova anômala e irritual. A anômala é produzida com um vício mais grave que a irritual, razão pela qual a anômala é eivada de vício de nulidade absoluta, enquanto a irritual, a nulidade relativa. A prova anômala, tanto a prova anômala quanto a prova irritual, pressupõem prova nominada, ou seja, elas existem em lei. Mas a prova anômala pode ser substituída por outra que não esteja prevista expressamente, enquanto a prova irritual se mantém com o seu nome, porém é feita com violação da forma prevista em lei, ok? E, portanto, elas serão nulas, né? Bom, nós estudamos até aqui as disposições gerais acerca das provas. Falamos a respeito das disposições gerais, ou seja, tratamos do conceito, objeto, classificação das provas, não é isso? De toda essa parte conceitual. Agora nós vamos começar a falar a respeito da prova em espécie. Então, eu vou falar com vocês da prova pericial, da prova oral, da prova documental, da prova indiciária, da busca e apreensão. Nós vamos ver como essas provas são produzidas, ok? Por hora, a gente encerra aqui, onde a gente tratou de toda a parte geral das provas, inclusive dos princípios que regem. E na próxima aula, a gente vai falar a respeito das provas em espécie, ok? Se tiverem qualquer dúvida acerca dessas disposições gerais, pode mandar que eu te respondo, mas a gente vai se encontrar ainda falando de provas, porque eu vou falar das provas em espécie, ok? Até mais!